E aí Deus nos colocou nesse jardim chamado terra. Para quê? Aí vocês já se perguntaram por que a Bíblia paragrafou jardim? Porque jardim é lugar de cultivo. Você já viu um jardim bagunçado na casa de alguém? A primeira coisa que a gente fala: olha, essa mulher não cuida das flores da casa, não. A gente logo critica, não é isso? Porque o jardim é beleza, é lugar de ser cativado e cuidado. Então, o jardim é algo bonito. Quando você vai numa praça, né? Você logo em Olindina, eu vou me encontrar na Praça do Jardim. Não é isso? Porque virou um ponto de referência. A gente que mora lá direto ao Rio de Janeiro, vamos para a praça, para qual? Praça da Juventude ou a Praça da Prefeitura? Então, as praças têm nome, Praça da Igreja Católica. Por quê? São lugares de encontros. São lugares onde as pessoas decidem se encontrar. Então, Deus criou o jardim por dois motivos. Lugar de trabalho. O reino de Deus é um lugar de trabalho. O reino de Deus não é um lugar de pessoas desocupadas. E o jardim é um lugar de encontro. Então Deus criou um jardim para que a sua maior criação, que sou eu e você, viéssemos nos encontrar com Ele todos os dias da viração do dia. Só que como aconteceu a quebra dessa aliança? O Senhor disse a Adão e a Eva: olha, vocês vão desfrutar de tudo, menos dessa flor você vai poder tocar. Um bom tempo nós somos catequizados, quem já passou pela Igreja Católica bem sabe disso. A gente recebe um livrinho com a serpente enrolada num tronco de madeira dizendo que é a maçã. Mas na verdade não era um pé de maçã, não era um pé de uva, não era um pé de coqueiro. Deus é tão perfeito que Ele não quis nem dizer que árvore era. Porque nós somos meios, nós assim, categóricos. De repente a gente ia querer arrancar todos os pés de árvore da roça achando que era pecado, fosse um pé de umbu. Toma-lhe machado no pé de umbu. Então Deus não quis dizer qual era a árvore. Ele apenas quis deixar explícito o quê? Você pode comer de tudo, menos da árvore da desobediência. E se a gente fosse hoje traçar, o que seria esse jardim com essa árvore da desobediência? O pecado. E se a gente fosse numerar hoje, quais seriam essas árvores? Essas árvores, trazendo no mundo de hoje, nós falaremos que seriam idolatria, feitiçaria, murmuração, que é um pecado terrível, murmuração, não é isso? A Bíblia diz que os murmurantes não herdarão o reino de Deus. A gente fica muito se achando que o pecado só é o adultério, prostituição, lascívia, idolatria, e a gente nos perdemos. A Bíblia diz que todo murmurador não herdará no reino de Deus. E aí nós estamos comendo dessa árvore da vida, dessa árvore do mal, sem percebermos que estamos comendo dessa árvore. Porque observe bem, nós passamos o quê? Um período orando por quê? Por chuva. Essa semana eu fui lá na roça com os discípulos e nós oramos, e todas as vezes que eu vou eu oro no tanque, porque é lugar profético. Digo: Senhor, manda a chuva. E aí o que ocorre? Quando a gente chega na roça, de repente eu digo: olha a lama, misericórdia, que lama, que meleira, a casa não fica limpa, então não sei o que mais lá. Então isso é o que? Um coração murmurador. E o coração murmurador, ele não consegue enxergar a gratidão. Foi aquilo que eu disse aos jovens ontem: não importa o que vocês comeram. De repente alguns comeram um excelente ensopado, mas outros de repente comeram um ovo com cebola, mas não deixou de encher o bucho. Então nós precisamos ser gratos por aquilo que o Senhor nos deu. E essa questão de gratidão está aliançada a um sentimento de obediência. Nós que somos crentes, temos a mania de dizer assim: eu vivo na igreja, eu sou da igreja, mas quem manda na minha vida é Deus. Quantos já ouviram gente dizer isso aqui? Todo mundo. Quando já disse isso? Eu fui o primeiro a dizer. Então o que acontece? A gente diz isso porque a gente não quer viver aliançado debaixo de uma obediência. Mas se você for observar a questão da obediência, quando o povo foi lutar por Gideão, o que foi que os discípulos de Gideão disseram? Por Deus e por Gideão. Então isso quer dizer o que, congregação da Canabrava?
palavra. Isso quer dizer o que, jovens e DLV? Que quando nós abraçamos uma causa, não existe eu abracei a minha causa de forma individual. Eu abracei uma causa na forma coletiva. E isso está atrelado ao sentimento de obediência, queridos. E eu vou aqui paragrafar 3 questões de obediência. Quando eu sou obediente, as promessas são direcionadas a mim. Não é isso que a Bíblia diz? Quando eu obedeço, eu atraio a bênção do Senhor? Não é isso que a gente cantou, aquela música de Ana Azevedo? Eu não correrei atrás de bênção, elas que virão até mim? Todo mundo conhece essa música aqui, né, de Ana Azevedo. E aí o que ocorre? Se você for observar, Ana, ela foi obediente ou desobediente? Obediente. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana e concedeu filhos. E Ana faz um cântico dizendo que Deus fez a estéril dar a luz, porque ela foi obediente com seus princípios. Se a gente for observar de homens que obedeceram ao Senhor, Abraão, Moisés, que foram obedientes, Novo Testamento, Jesus, Paulo, Pedro, pessoas que foram obedientes ao Senhor e que receberam a bênção do Senhor. E o desobediente, Marco, o desobediente atrai confusão. Toda pessoa desobediente atrai confusão para a sua vida. Então é raro você encontrar alguém que é desobediente, que ela não tenha uma mente perturbada. Ela não tenha uma mente atrofiada e presa pelo inimigo. Observe bem, a Bíblia diz, quem já leu a história de Moisés, de Arão, não é isso? Se você for observar ali, o que foi que Arão, mas Miriam, disse quando Deus usava Moisés? Eles ficaram com inveja. A inveja pode ser uma árvore da desobediência? Sim, porque a Bíblia diz que a gente não deve invejar o próximo. E há um ditado bem popular que se diz que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E às vezes nós nos esquecemos de agradecer a Deus pelo que temos e olhamos para a grama do vizinho. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Deus falava com Moisés face a face. E a Bíblia diz que Arão ficou com ciúme de quem? De Moisés. E ele também tem Miriam. Gente, Arão foi um grande líder. Quando Moisés subiu para o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, quem ficou liderando o povo? Arão. Então Arão era um assessor de Moisés. Digamos que Arão era o seu vice-pastor. Digamos que Arão eram vocês da rede de jovens, que é a minha equipe de líderes, que eu tenho uma equipe que lidera a rede de jovens comigo. Mas o que aconteceu? O que foi que entrou no coração de Arão? Inveja. Inveja entrou no coração de Arão. E a Bíblia diz que a inveja entrou no coração de Arão, que ele deixou o povo fazer um bezerro de ouro. E quando Moisés desceu, o povo tinha perdido o foco da adoração. E eu me pergunto uma coisa, gerou confusão naquele povo? E que confusão miserável. Porque, queridos, a desobediência atrai confusão. Então, se você anda aí muito confuso, parecendo barata quando bota SBP, vá se reavaliar, porque de repente você pode estar colhendo do fruto da desobediência. E nós precisamos, porque observe bem, olha o que Davi diz. Davi faz uma declaração linda. Davi está sendo perseguido, sabe que vai morrer. O que é que Davi diz? Eu deito e durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Davi tinha paz ou não tinha dentro dele? A pessoa sabendo que estava sendo procurada para morrer, e ele diz que deita e dorme. Às vezes o nosso vizinho, nosso irmão, nosso amigo diz alguma coisa ao nosso respeito, a gente perde o sono, quer puxar até a espada igual a Pedro e arrancar a orelha do outro. E aí o que ocorre? Davi sendo jurado de morte e diz: eu deito e durmo. Então Davi provou da obediência do jardim. E eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite, nessa tarde quente. Você tem desfrutado do jardim?
Você tem desfrutado da intimidade do jardim? Você tem desfrutado de sentar no banco com o seu noivo, que é Jesus, e conversar com ele no jardim? Quantos têm desenvolvido um período de oração no jardim? E por que a gente precisa envolver o lugar da intimidade com Deus? Essa semana, esse mês na verdade, né? Eu decidi orar às madrugadas. Eu tenho acordado todos os dias, 4 horas da manhã para orar. Esses dias de chuva tem sido um sacrifício. Mas eu me comprometi a me encontrar com meu noivo no meu jardim. Então, 4 horas da manhã eu levanto, oro pela Bíblia e volto a dormir de novo. Porque eu me comprometi a entrar no jardim naquele horário. E é isso que eu quero chamar a atenção a vocês. Porque as tentações, elas vão aparecer. A serpente nunca vai deixar de existir. A serpente não é uma cobra não, viu? Vocês não querem matar tudo que é cobra aqui por aí. Então o Ibama bota vocês na cadeia. Tá certo? É o que? A serpente é a tentação, a tribulação, a falta de coragem. Quantas das vezes a serpente, né? Ela tenta nos dizer, vá para o culto hoje não, fique em casa. Aí na outra semana de novo, fique em casa. Na outra semana vai ter um programa legal. Né? Eu estou desejando assistir um filme há não sei quantos dias. A Sky lançou. 8 horas passou. Eu digo, reserva meu pai. Eu disse não. É na hora do culto, eu não vou estar aqui. Aí no outro dia, na hora da minha célula, reserva meu pai. Eu disse não. Ele vai aparecer algum dia que eu vou poder assistir. Né? Aí o que ocorre, é isso que a gente precisa entender. Não é que o filme seja do diabo não, mas nós precisamos entender se nós estamos de fato no Éden, no jardim, ou estamos negociando a nossa estadia todas as horas. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro. Muitos jovens estão indo cedo demais. E também muitos idosos podem ir. E o que acontece? O que adiantou viver uma vida toda de igreja, se naquele dia Deus te disser que você nunca esteve no jardim, porque você foi uma ovelha desobediente. Quem já criou ovelha aqui, vocês estão na zona rural? Quando dá uma ovelha ladrando, o que a gente faz, irmão Carlito? Logo manda matar, né, irmão Carlito? Mata ou vende, porque ovelha ruim bota uma manada a pé de tapa pular, né, do Valina? Logo manda dar fim. Então é assim o reino de Deus, queridos. Se você for uma ovelha desobediente, a Bíblia diz que você será cortado e lançado fora. Você tem que ser uma ovelha para influenciar as outras ovelhas entrarem no jardim. Nós temos essa função. A congregação da Canabrava tem essa função de influenciar as vidas de outros a virem para esse lugar. Mas como é que eu influencio, Marcos? Estando no jardim do Éden. Outra coisa que as pessoas, elas muito fazem isso. Elas dizem assim, eu estou no jardim. Né? Eu estou no jardim. Mas elas não falam bem do seu jardim. Você já viu crente falando mal da sua igreja? Do seu pastor, do seu líder? É lindo, né? Só tá até um beijo para essas pessoas onde elas estiverem em algum lugar. Aí o que ocorre? Aí depois dizem assim, vamos para a minha igreja? Vamos para o culto da minha igreja? Mas como se você fala mal do seu jardim? Aí a pessoa, vou nada, seu jardim só tem espinho. Espinho de mandacaru, quando fura, dói. Então nós precisamos cuidar do nosso jardim, da nossa igreja, da nossa fé, da nossa célula, da nossa reunião, do nosso culto dos jovens, dos nossos encontros de jovens, da congregação. Eu preciso cuidar desse lugar, eu preciso amar este lugar. Por que eu preciso fazer tudo isso? Porque esse lugar é o lugar que me prepara para entrar no jardim. Queridos, você e eu não vamos para o jardim da eternidade se não passarmos por esse jardim. Aí eu lhe pergunto uma coisa, o jardim é belo? É?
a roseira, a flor não é linda, mas não tem os seus espinhos. Olha que, vocês já pararam para observar porque Deus usou o nome jardim? Isso é muito profundo, porque o que acontece? A gente pensa que um jardim é só um lugar bonito. Não, o jardim tem espinho. Por isso que ele usou o exemplo de um jardim. A roseira tem espinho, mas nem por isso deixa de ter a sua beleza. Às vezes tem um irmão, assim como eu, que é cheio de espinho. Gente só gosta de mim quem gosta de ser furado. Porque eu sou um cara difícil para se conviver. Não é isso, minha gente? Aí o que acontece? Mas nem por isso eu deixo de ter a minha beleza. Porque quem me plantou no jardim foi o meu pai. E quando ele me escolheu, ele sabia de todas as minhas limitações, de todas as minhas dificuldades. Então, quando o Senhor te escolheu, quando o Senhor te chamou, ele sabia que ia lhe plantar em um jardim. Mas você foi chamado para embelezar, para dar frutos, para multiplicar o que Deus vem fazer no jardim. Então, queridos, seja consumido nessa tarde pelo desejo de levar outras pessoas ao jardim. Seja consumido por isso. O tempo que a gente gasta, o tempo que a gente gasta com as coisas seculares, se gastássemos com as coisas do reino de Deus, os nossos jardins teriam muito mais pessoas. Muito mais pessoas. Nós precisamos gastar o nosso tempo. Às vezes nós temos tempo para fazer tantas as coisas, mas quando se fala, outra questão mesmo, quantas das vezes nós encontramos pessoas com dificuldade de cuidar do jardim? Você pode podar aquela planta? Olha, não estou sem tempo hoje. Você pode regar aquela planta que está seca? Olha, não é minha área é cortar. Você foi colocado no jardim. Se você foi colocado no jardim, todos nós somos jardineiros. Não importa, nós fazemos tanta coisa no reino de Deus que é a nossa função. Eu já disse uma vez na rede de jovens, até me encontrar, queridos, eu tenho 23 anos de cristão, mas até me encontrar, eu já fiz, como eu digo com os jovens, tanta presepada que só o Senhor para receber. Olha, eu já fui dançarino na igreja. Avaliou? Não julgue, para não pecar. Já dancei no grupo da coreografia, fiz teatro, cuidei de criança, olha as coisas que eu mais amo, criança. Fui recepcionista da igreja, a igreja ficou sem zeladora, eu ajudava a irmã Vani a lavar a igreja todos os domingos. É isso? Fui tesoureiro da rede de jovens, fui vice-líder de Vânio na rede de jovens. Então eu percorri uma história para chegar onde eu cheguei. Fui discípulo de célula. Quando eu passei a ser 12 do pastor, quando eu passei a liderar a célula, quando eu hoje estou como líder da rede de jovens, foi um processo. Eu fiz muita coisa no jardim. Porque às vezes, e muitas das coisas que eu fiz no jardim, eu fiz no oculto. Um bom jardineiro não precisa dizer que ele é jardineiro. Porque parece que ele quer o quê? Se exibir. Então, às vezes, nós precisamos fazer a jardinagem, fazer aquilo que Deus nos chamou, cuidar daquilo que a gente precisa ser cuidado. Então, se disponha nesse dia, nessa tarde, a fazer a vontade do Senhor. O Senhor te chamou para ser jardineiro. Entre no jardim da obediência. E queridos, quando nós entramos no jardim da obediência, nós só temos a ganhar. Nós só temos a ganhar. E quem tem jardim sabe disso. Jardim tem inseto? Tem. Jardim tem formiga? Tem. Então nós precisamos, de vez em quando, colocar as formigas para fora, colocar os insetos, colocar inseticida,
poldar, ser moldado, mas deixar ser usado para embelezar o jardim da eternidade. Nunca fique pensando que Deus te criou apenas por te criar. Deus te criou para você ser influência na vida de alguém. Deus te chamou para isso. E é isso que nós precisamos compreender. Sermos influências na vida de alguém, na vida do irmão, na vida da irmã, ajudar o próximo, cuidar do próximo. E é isso que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Tá certo? E às vezes tem jardineiro que é enjoado como eu. Não é? Tem jardineiro que é mais relax, tem jardineiro que é enjoado, tem jardineiro que não se importa muito. Eu sou um jardineiro enjoado. Não sou gente. Né? Então lá os jovens já sabem disso. O culto é 7h30, 7h30. Não comece 1 minuto a mais e nem a menos. Todos os cultos eles têm que orar antes de começar. A equipe de louvor tem que orar juntamente comigo ou com alguém. Né? Então o que acontece? Porque eu estou cuidando bem do jardim. E sabe qual é a prova quando o jardim está funcionando? Quando a gente começa a ver as colheitas. Eu comecei com a galera na rede de jovens, acho que era eu, Ian, Larissa, Ion, Mila e Hudson, dos que estão aqui. Depois foi conquistando Isma e outros. Nós começamos mais ou menos com 10 jovens na rede de jovens. Hoje nós temos 55 jovens. E o que é isso? Cuidar bem do jardim. Mas o segredo é amar o jardim. Eu preciso amar a igreja. Eu preciso amar a minha congregação. Eu preciso amar a minha célula. Eu preciso amar os meus pastores. Eu preciso amar os meus líderes. Então o que acontece? Foi o que eu disse. Eu poderia hoje dizer ao pastor: pastor, ó, me libera. Hoje o pastor libera, que sabe disso. Mas se ele precisou, porque ele entendia que podia contar comigo, e eu abri mão do meu conforto de estar numa rede hoje, me balançando, comendo bolo de leite e café. Porque eu decidi obedecer e cuidar de uma parte do jardim. Então, queridos, decidam nessa tarde cuidar do jardim. Tá certo? Se dispõe a cuidar do jardim. Não fique apático. Certo? Vamos colocar para a gente orar?